Oi, hoje nós vamos tratar da segunda parte da aula de desconto, né? E vamos começar com o desconto bancário, tá? Lembrando que na primeira parte da aula de desconto nós tratamos do desconto comercial simples, tá certo? E agora, o que é o desconto bancário? Bom, nós vimos que o desconto comercial simples, em geral, é realizado através de uma instituição financeira. Acontece que quando você vai até uma instituição financeira descontar um título antecipadamente, né, através da operação de desconto comercial simples, ela cobra, né, uma remuneração por esse serviço, através de uma tarifa de serviço ou tarifa administrativa. Essa tarifa tanto pode ser um valor fixo, como pode ser também um percentual que vai ser aplicado sempre sobre o valor nominal do título. Tá certo? E essa operação de desconto comercial simples, acrescida dessa tarifa de serviço da instituição financeira, essa operação é chamada de desconto bancário. Vamos fazer um exemplo. Você tem um título de crédito de valor nominal 5.200, descontado 23 dias antes do vencimento, a taxa de desconto comercial simples de 3% ao mês e tarifa de serviço bancário de 0,5%. Tá? Então, você tem duas coisas aí para descontar. O desconto comercial simples, propriamente dito, que nós já vimos como calcular, e mais essa tarifa de serviço, tá certo? Valor nominal do título 5.200, prazo da operação de 23 dias, eu vou escrever na unidade de tempo mês, porque a taxa de desconto simples é mensal, de 3%. Então, eu pego 23 dias e escrevo em mês, dividido por 30, né? Dá essa fração aí do mês, 23 sobre 30. Taxa de desconto de 3% ao mês e mais a tarifa de serviço de 0,5%, tá? Vou calcular o desconto, ok? O desconto vai ser composto, então, de duas partes, né? Uma parte que é o desconto comercial simples, que a gente já viu como é que calcula. Eu faço FV, valor nominal do título, 5.200, vezes a taxa de desconto comercial simples, 0,03, vezes o prazo escrito em meses, 23 sobre 30. Essa primeira parte aí, esse produto aí, né, 5.200 vezes 0,03 vezes 23 sobre 30, corresponde ao desconto comercial simples. Mas tem mais uma coisa para descontar, que é a tarifa de serviço, que é exatamente esse 0,5% sobre o valor nominal do título sobre 5.200. Então, eu faço 5.200 vezes 0,005. Encontro, então, essa soma, onde o 119,60 corresponde ao desconto comercial simples e o 26 é exatamente a tarifa de serviço que está sendo cobrada pela instituição financeira para realizar a operação de desconto. Isso vai dar um total de desconto de 145,60. Esse é o desconto bancário de 145,60. Conhecendo o desconto, eu posso agora calcular, então, o valor descontado, né? Faço 5.200 menos 145,60, encontro, então, um valor descontado de 5.054,40. Esse é o valor que eu vou receber pelo título, tá certo? E observe que do mesmo modo que nós falamos lá, né? Que a gente normalmente quer comparar isso aí com a operação de empréstimo, aqui também. Eu posso falar da taxa de juros da operação de desconto bancário. Basta que eu olhe essa operação agora como se fosse uma operação de empréstimo. Lembrando que, neste caso, como tem a tarifa, né, de serviço, eu não vou poder usar aquela relação que nós deduzimos na primeira parte, né, de desconto lá na aula passada, aquela relação que envolve taxa de juros, taxa de desconto e N. Aqui eu não posso usar aquela relação, porque aquela relação não está incluindo essa tarifa de serviço, tá? Aqui o que eu vou fazer é considerar o valor nominal do título, o prazo da operação e o valor descontado que eu obtive, substituir isso aí lá na fórmula de capitalização composta, o que significa que eu estou olhando essa operação de desconto como se fosse um empréstimo para gerar a taxa de juros desejada, tá bom? Então vamos lá. Observe que, neste caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a taxa de juros exponencial anual da operação, tá? Eu tinha dito a vocês lá que você pode calcular a taxa anual na unidade de tempo que for pedida, basta que você ajuste o N para esta unidade de tempo, para que você obtenha a taxa de juros já na unidade de tempo desejada, tá bom? Então, a gente vai calcular a taxa de juros exponencial anual daquela operação de desconto, tá? O FV, valor nominal do título, 5.200. O prazo agora, como eu quero a taxa anual, eu vou pegar o prazo de 23 dias e escrever na unidade de tempo ano,
23 sobre 360 e vou considerar o valor descontado que eu obtive lá, o valor descontado bancário, que foi 5.054,40, tá bom? Substituo tudo isso lá na fórmula de capitalização composta, não é? PV vezes 1 mais I elevado a N igual a FV. Fazendo a substituição, determino então o valor de I, não é? Esse cálculo vocês já conhecem, já trabalharam com ele lá na operação de capitalização. Obtenho o I, então, igual a 55,97% ao ano. Ou seja, descontar um título naquelas condições do exemplo 2 equivale a fazer um empréstimo a uma taxa exponencial anual de 55,97%. Ok? Se quisesse a taxa na unidade de tempo mês, faria tudo isso aí só colocando 23 sobre 30, ou então usando a taxa anual obtida, sem a aproximação que foi feita aí para apresentar a resposta, você pode calcular a taxa mensal equivalente que vai dar no mesmo. Tá certo? Bom, agora nós vamos falar do outro tipo de desconto comercial, que é o composto. Eu tinha dito a vocês, né, na primeira parte, na aula passada, que a gente não vai se estender muito no desconto composto, comercial composto, porque ele é pouco utilizado. O desconto que se usa em geral para, né, fazer desconto de título de crédito é o desconto comercial simples. Então, o composto é muito pouco utilizado, a gente vai só mostrar através de um exemplo como é que funciona, tá? E apresentar para vocês a fórmula, sem a dedução, tá? Então, a gente vai mostrar o exemplo primeiro. O exemplo é o seguinte: você tem um título de valor nominal 10 mil e vencimento em 3 meses, que vai ser descontado a taxa de desconto comercial composto mensal de 1%, tá? Vou desenhar aqui o fluxo de caixa da operação para vocês. Então, eu tenho um direito a receber lá na data 3 meses de 10 mil, que eu estou repassando, não é? Para outro, no caso, provavelmente uma instituição financeira, e vou receber antecipadamente, 3 meses antes, o valor descontado PV. Só que agora o desconto é composto, tá? É o comercial composto. O que acontece se fosse o desconto comercial simples? Bom, se fosse o simples, eu teria um desconto mensal constante, porque eu tenho uma taxa ao mês, não é? A gente viu lá que no desconto comercial simples, você sempre tem um desconto periódico constante no período da taxa. Então, quando eu faço 1% ao mês sobre 10 mil, eu tenho 100. Se fosse o desconto simples, seria um desconto periódico, um desconto mensal constante de 100. Em 3 meses eu descontaria 300 e acabou. O que é o desconto composto? Bom, o desconto composto funciona diferente. A gente vai fazer mês a mês para mostrar para vocês o que é que acontece nesse caso. Então, a gente vai, para cada mês, obter o desconto e o valor descontado. Então, a gente vai partir do mês 3, tá? Que é a data do vencimento do título, é a data do FV de 10 mil. E vai pensar inicialmente, se eu desconto um mês, se eu antecipo um mês, ou seja, se eu desconto do mês 3 para o mês 2, o que acontece? Você vai aplicar aí neste terceiro mês a taxa de desconto de 1% sobre o valor nominal do título, que é 10 mil. Então, você faz 1% de 10 mil, que dá 100, não é? E tem, então, o desconto deste terceiro mês. E aí você pode, com esse valor do desconto do terceiro mês, obter, desculpe, deixa eu voltar aqui, obter o valor descontado do mês 2, que vai ser quem? 10 mil menos 100, que vai dar 9.900. Então, isso é o PV2, é o valor descontado na data 2 meses, tá certo? Agora é que vem a diferença. Se eu quiser antecipar mais um mês, ou seja, se eu quiser descontar da data 2 meses para a data 1 mês, esse desconto relativo a este segundo mês, a gente vai fazer não mais sobre 10 mil, mas sim sobre o valor descontado da data 2 meses, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, quando a gente descontar da data 2 meses para a data 1 mês, antecipar mais um mês, a gente vai obter o desconto do segundo mês fazendo 1% sobre o valor descontado da data 2 meses, que é o PV2, que a gente viu que foi 9.900. Então, eu faço 1% de 9.900, vou obter 99, né? E aí, sim, eu encontro agora o valor descontado da data 1 mês, que a gente vai chamar de PV1. O PV1 vai ser o 9.900, que é o PV2, menos o desconto, que é 1% de 9.900, que dá 99. Então, o valor descontado na data 1 mês, o PV1,
é 9.801, tá? Eu já fiz uma antecipação de 2 meses. Agora, eu vou ver como é que vai ficar a antecipação do mês 1 para o mês 0, que o meu objetivo é chegar no mês 0. Quando chegar, para deslocar então do mês 1, para descontar do mês 1 para o mês 0, eu vou aplicar a taxa agora sobre PV1 para obter o PV na data 0, correto? Então, vamos descontar da data 1 mês para a data 0, vamos obter o valor do desconto aplicando 1% sobre PV1, 1% ao mês sobre PV1, que é 9.801. Calculo 1% disso, vai dar 98,01, tá? E aí obtenho finalmente o valor descontado na data 0, o PV, não é? Que é o 9.801, que é o PV1, menos esse desconto, não é? Relativo a este mês aí, que é exatamente o primeiro mês, ou o terceiro, depende de onde você olhe, tá certo? Que vai ser 9.801 menos 98,01 e obtenho finalmente o valor descontado de 9.702,99. Então, diferente do desconto comercial simples, o desconto de cada mês não é constante, não é? Vai mudando a base de cálculo, é equivalente ao que a gente faz lá da capitalização composta, vai mudando a base de cálculo, aqui vai mudando, é claro que é do futuro, né, para uma data anterior, então você vai pegando cada valor descontado para calcular um novo desconto, tá certo? Isso, esse raciocínio que a gente utilizou no exercício é o mesmo raciocínio que se utiliza para deduzir a fórmula geral, não é? Aqui eu já tinha dito a vocês que a gente não vai deduzir a fórmula, vou só apresentar ela para vocês, tá certo? Então, se a gente tem um título de valor nominal FV, uma taxa de desconto D e um prazo de antecipação N, tá certo? Considere isso aí, lembre-se que N já está ajustado à unidade de tempo da taxa D. A operação de desconto comercial composto é aquela em que o valor descontado é dado exatamente por essa fórmula. O PV, valor descontado, é FV que multiplica 1 menos D elevado a N, agora uma relação exponencial, tá certo? Então, no desconto comercial simples, tanto no desconto comercial simples quanto no desconto comercial composto, a taxa de desconto D incide sobre FV, só que no desconto comercial simples vai ser de modo linear e aqui exponencial, correto? Bom, então nós vamos agora voltar, não é, ao exemplo 3, que nós fizemos mês a mês, calculando o desconto de cada mês até chegar no valor descontado na data 0, e a gente vai calcular diretamente através dessa fórmula aí que nós apresentamos para vocês, tá? O FV 10.000, o N é 3 meses, prazo de antecipação, a taxa de desconto comercial composto de 1% ao mês, e a gente vai calcular o valor descontado PV usando a fórmula. FV 10.000 vezes 1 menos 1%, 0,01, elevado ao cubo, e naturalmente a gente vai encontrar o mesmo 9.702,99, que nós encontramos anteriormente fazendo o desconto mês a mês, tá certo? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho agora para vocês do desconto racional. Vamos lá. Olha só, nós vimos que a operação de desconto comercial considera o valor do desconto em relação ao valor futuro, né? Tanto que a taxa de desconto comercial é exatamente essa medida, quanto D vale em relação a FV. No caso do desconto racional, a gente vai medir o desconto D em relação ao valor presente. Ok? Então, a taxa de desconto racional, que a gente vai denotar agora por I, depois que eu explico para vocês por que I, tá certo? É exatamente o quociente entre o desconto num determinado período de tempo e o valor presente PV, que é o valor descontado. I é D sobre PV. Acontece o seguinte, esse D desconto a gente já sabe que é a diferença entre FV e PV. Medir essa diferença entre FV e PV em relação a PV foi o que nós fizemos no caso da capitalização, não é? A capitalização, a operação de capitalização, a taxa de juros é definida exatamente desse modo. Ela dá quantos juros valem em termos percentuais, né, os juros de um determinado período, em relação a PV, onde o juro é exatamente a diferença de FV e PV. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a operação de desconto racional, definida aí dessa forma, é exatamente, né, corresponde exatamente a uma operação de capitalização em que o juro é o desconto, tá certo? A diferença, não é? É que lá você chamava de juro, aqui você chama de desconto, e nos problemas de desconto racional, em geral, você conhece o valor futuro e quer calcular o valor presente, tá certo?
Então, observe que essa taxa a gente está denotando do mesmo modo que a gente denotou a taxa de juros I, porque ela vai funcionar exatamente da mesma forma, não é? Como se fosse uma taxa de juros, como aquela taxa de juros que nós definimos na operação de capitalização, tá certo? E esse desconto racional, então, a depender de como essa taxa de juros I incide sobre PV, taxa de juros ou taxa de desconto racional é a mesma coisa. A depender de como essa taxa incide sobre PV, você vai ter o desconto racional simples, que corresponde exatamente à capitalização simples, e o desconto racional composto, que corresponde exatamente à capitalização composta. Então, a gente não tem nada para fazer nesse caso. Você vai usar, se for desconto racional simples, as fórmulas de capitalização simples, que nós já trabalhamos, já deduzimos com vocês. A diferença é só que lá você chamava de juro, a diferença entre FV e PV. Aqui você vai chamar de desconto, D maiúsculo, tá certo? E, no caso, se for o desconto racional composto, você vai usar exatamente a fórmula da capitalização composta, que nós já deduzimos também. Então, esse desconto racional corresponde exatamente a uma operação que nós já estudamos, a gente não tem mais nada o que fazer com ele, a gente já fez. Tá certo? É só mudar essa linguagem, adequar a linguagem e usar as mesmas fórmulas, tá? Isso encerra, então, a nossa apresentação sobre a operação de desconto. Um abraço para vocês.